Hoje eu vou falar sobre um assunto que a gente tem ouvido muito aí nesses últimos dias, que é a afetividade, o vínculo que as pessoas estão criando com essa boneca reborn, né? E eu quero falar em especial, né, com essas pessoas que têm esse vínculo com essa boneca. A gente tem ouvido muito, né? Muitas vezes pessoas gravarem vídeos falando mal, criticando, apontando o dedo, de uma forma que para mim não ajuda em nada, né? Que não é positivo. Né? Mas eu quero trazer esse vídeo aqui não para apontar o dedo, para acusar de forma alguma, mas eu quero trazer, né, ampliar, esclarecer esse cenário, o que está acontecendo, né? Tem algum problema ter boneca? Não, né? Não tem. Mas desde que aquilo não se torne tudo na minha vida, né? Eu tenho visto vídeos, né, de pessoas que têm trazido dentro delas, com elas, como se a boneca tivesse um fôlego de vida, tivesse vida ali, né? Por quê? Porque se criou um vínculo muito forte entre o ser humano e uma boneca, não deixa de ser uma boneca, né? Mas quando a gente começa a aceitar o anormal, né? E aquele anormal se torna parte da minha vida, no cotidiano, é normal, isso não tem nada a ver, aí que tá o perigo. Por quê? O perigo não está na boneca, o perigo está o que tá aqui dentro de mim, que gerou com que eu visse aquela boneca como se fosse um filho, né? E geralmente é porque tem algo dentro de mim que não tá nada bem. E é aí que tá a grande questão. Por quê? A boneca é como se ela se tornasse um analgésico, uma anestesia, algo assim que fosse acalmar aquele tumulto que está aqui dentro de mim, aquela tempestade. Só que ela não é a solução, tá? E isso eu tô falando da boneca, mas poderia ser qualquer outra coisa. E eu quero trazer para você que tem essa dependência, que criou esse vínculo com essa boneca, para você parar um momento e perceber o que está acontecendo aí dentro de você. O que te fez olhar para essa boneca e falar assim: é tudo que eu preciso dela, né? Eu não consigo ficar sem ela. Eu estou tratando ela como se fosse um ser humano, mas ela não é um ser humano, né? Ela não precisa, no caso a boneca, né, que imita um bebê, ela não precisa trocar a fralda, as fezes dela não são verdadeiras, o xixi não é verdadeiro, ela não tem emoção, aquilo que ela está expressando, né? Às vezes a pessoa vê até através nos olhos dela, como se ela estivesse dando amor para a pessoa, mas isso é coisa da nossa imaginação. Por quê? Eu vou te falar, tá? Não tô apontando o dedo. Mas eu perdi um filho, ele tinha 10 meses de vida e infelizmente ele caiu na piscina de casa. E foi uma coisa horrível, eu tirei da piscina, eu vivi aquela dor assim de uma mãe que não tem nada que se compare. E assim, eu poderia ter pego aquela dor, né, e ter transformado em algo maior do que o que é normal, ou maior do que o próprio Deus. Aquela dor todos os dias me corroía por não ter o meu filho, né? E eu senti algo dentro de mim me impulsionando a fazer coisas que não era normal, para tentar suprir aquela dor, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu te faço: o que te levou a olhar essa boneca como se fosse um filho para você? Teve alguma coisa aí que te levou, te impulsionou
a olhar para essa boneca e falar e tratar como se fosse um ser humano, tá? E eu quero te dizer de novo, aquilo que a gente tenta aliviar é a mesma coisa. Eu tenho uma dor de cabeça todos os dias, então todos os dias tomo um remédio e a dor não passa, né? Então, e eu não procuro um médico. E aquele remédio uma hora não começa a fazer mais efeito, porque a dor começa a aumentar. E eu vi que apenas uma dorzinha de cabeça era uma coisa pior, e eu não fui atrás para ver. Então chega uma hora que aquilo que você está tentando esconder, proteger, ou achando que não é nada, vai explodir. Ou você vai ficar nessa dependência pro resto da tua vida, tá? Isso estou agora falando, tratando que tem algo aqui dentro de nós que nos levou a procurar boneca. Tá? Como também tem sim uma parte, tem a parte espiritual também, né? Eu já presenciei situações de manifestações demoníacas, entidades, né, usando bonecas ali, né, e a boneca como se tivesse tido vida, e eu vi que aquilo que estava aprisionando a vida da pessoa, tá? E isso é muito sério. Então, assim, eu quero te dizer algo que, quando as pessoas estão falando, né, que isso não é normal, que é absurdo, apenas um pedaço de borracha, eu não vou partir para esse lado com você, porque eu entendo que tem algo ali, aí dentro de você, que tem um ponto de interrogação que precisa ser tocado, tá? Como eu trouxe o exemplo do luto, eu poderia ter substituído o luto, essa dor, me apegado a algo, tá? No meu caso, não foi com boneca, né? Eu não tive isso, me apegar a algo, tá? Porque eu tive esse entendimento da parte do Senhor que eu precisava enfrentar esse luto. Eu não podia dar voz a esse luto. Eu ia passar por esse tempo de dificuldade, mas a voz que continuava regendo a minha vida para sanar essa dor, essa ferida dentro de mim, era somente Deus. Então não substitui nada. Assim também como a gente vê muitas pessoas hoje em lares que as pessoas preferem pets, né, cachorros, né? E tratam como se fosse um filho. Então assim, na verdade, no final dessa equação, dessa conta aí, é a necessidade do ser humano de se relacionar com o outro. Porque o Senhor nos fez para a gente gerar, para a gente ter filhos, né? Tem casos que a mulher é estéril, o marido não consegue ter filhos, mas a solução final nunca é substituir o que o Senhor fez por algo que não seja real, né? Então, assim, o Senhor fez o marido, a esposa, né, e o marido para terem filhos, né? E há uma necessidade disso, a mulher já nasce com isso, né? Mas às vezes no decorrer da vida, seja viveu em lares, a criança foi crescendo em lares com confusão, dificuldade, e perdeu esse toque pelo ser humano. E a pessoa começa a falar, não quero mais ter filho, não quero ter filho, tudo bem. Mas o que fez ela tomar uma decisão de não ter filho foi por algo que aconteceu, que não era normal. Então, assim, sempre tem uma causa por eu estar escolhendo a anormalidade, tá? Às vezes as pessoas hoje falam assim, mas não é porque você não concorda comigo que o que você pensa é o correto e eu não. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso a princípio da Bíblia, da palavra. Então, a partir do momento que eu começo ali a inverter a situação, né? A Bíblia em nenhum momento fala assim, olha, casais substituem filhos por pets. A Bíblia não fala isso. Então, assim, se o ser humano hoje escolhe ter pets e não filhos, mas trata os cachorros como filho, isso é anormal diante do Senhor. É porque algo tem aí. Como eu falei, pode ter acontecido coisas na vida dela, né, na infância, na adolescência, juventude, enfim, que fez com que ela não quisesse ter filho, que tem raiva, que ela não quer. Porque algo aconteceu, mas não significa que mudou o que é certo, o que é o normal, né? A mesma coisa com bonecas, né? Eu não quero ter filho, mas eu trato uma boneca como se fosse um filho.
mas é porque algo aconteceu ali, em algum momento da vida dela, que a levou a olhar a boneca ou um cachorro como se fosse um filho, tá? Então, sempre vai ter uma causa. E como eu disse, tem a parte espiritual também, tá? Cabe a nós, né, a buscar o Senhor, a trazer tudo à luz, porque Ele vai falar com você, Ele vai mostrar o que está certo, o que não está. Mas nós não podemos continuar nos enganando que substituir algo vai dar certo, né? Algo que não é normal, eu pego algo que não é normal para preencher para uma dor, uma lacuna que está dentro de mim, uma confusão que está dentro de mim, e eu falo assim, olha, é isso que eu penso, eu vou fazer e ponto final. Gente, nós estamos vivendo num tempo que o diabo está falando assim, ó, dê voz para os seus sentimentos. Então, o que você quer fazer, para suas vontades, sentimentos, o que você quer fazer, o que você sente, isso é o mais importante. Gente, continua errado. Se a gente precisa ter a responsabilidade, nós, adultos, né, entender isso e passar para os filhos também. Que não é porque eu sinto algo que está ao contrário da palavra de Deus, ou tenho vontade de fazer que está ao contrário da palavra de Deus, que vai estar certo. Não vai estar certo. Continua aos olhos do Senhor, ao modelo do Senhor, errado. Então você que criou esse vínculo com essa boneca, né, vou trazer em especial aqui com a boneca, o que aconteceu com você na sua história, né? Você precisa de ajuda? Por que que isso te levou a um afeto tão grande por algo que não tem um fôlego de vida, tá? O que que na sua história te levou a esse momento que você está vivendo hoje com essa boneca? Então, no final, nós precisamos colocar isso diante do Senhor e pedir para Ele clareza, porque eu tenho certeza que ninguém quer viver no engano, ninguém quer viver no mundo de ilusão, né, de imaginação, e nós também não podemos esquecer que quando eu crio, eu vou criando um afeto, algo tão forte com alguma coisa, a nossa imaginação, né, a nossa mente vai nos levando a criar um cenário que é irreal. Então, assim, coloca, eu estou falando isso com muito amor para você, coloque isso diante do Senhor, tá? Entender o contexto da tua vida. Porque muita gente fala assim, o que aconteceu comigo há 15, 20, 40 anos atrás já passou. Se o Senhor não curou, não passou, tá? Se isso não se transformou numa cicatriz, essa ferida não se transformou numa cicatriz para glorificar o Senhor, para curar outras pessoas, significa que não foi curado. Só foi esquecido, mas está ali, né? E quando a gente não deixa esse processo de cura na nossa vida, a dor ela começa a ter voz, né? Os traumas, aquilo que eu vivi de dificuldade, independente de quanto tempo atrás, né? Então que hoje você se coloque diante do Senhor, né? Veja por que se criou essa necessidade de ter essa boneca com você, como se fosse um filho, né? Que na verdade não é, tá? Seja a situação que você está vivendo, o Senhor continua maior que essa situação, e o que eu quero dizer é que Ele pode sim te ajudar a você se entender, arrumar às vezes essa bagunça que está aí dentro de você, assim como Ele fez comigo também, né? E você possa, através de tudo isso que você viveu, ajudar outras pessoas também que estão precisando da tua ajuda, tá bom? Deus te abençoe muito, que a cada dia eu oro assim para que tudo que você viveu, o Senhor esteja aí com você, te ajudando a entender que a sua história, ela não vai terminar nessa dor, tá bom? Deus te abençoe muito.